Sejam muito bem-vindas ao Poder Delas Cast, um espaço para despertar toda a potência que existe em nós. Aqui nós estaremos juntas todas as quartas-feiras às 20 horas para mais um bate-papo inspirador, trazendo temas do universo feminino como carreira, maternidade, autoestima, autocuidado, empreendedorismo, relacionamentos, sempre com uma convidada especial, trazendo mulheres incríveis que vão compartilhar conosco as suas histórias e também nos convidar a, de alguma forma, ressignificar as nossas próprias vivências. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio especial do mês de maio, do mês das mães, onde a gente vai falar um pouco sobre se libertar da culpa e desromantizar a maternidade. Eu sou Tati Bastos e estou aqui ao lado da Pri, minha amiga, parceira e co-host. Olá, pessoal. Eu sou Priscila Zaca. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Prazer é todo meu. Eu quero convidar todos para se inscreverem no nosso canal do YouTube, deixarem o like aqui nesse vídeo, deixar o comentário, porque a participação de vocês é muito importante para nós. Fiquem com a gente até o final, porque juntos nós vamos transformar nossas dores em diálogos que nos libertam. E hoje a gente traz um tema de muita importância para todo o público feminino, que é a aceitação de uma maternidade real. Exatamente. Mas antes da gente chamar a nossa convidada de hoje para tratar aqui de uma temática tão importante para todas nós mulheres, eu quero agradecer com muito carinho todos os nossos patrocinadores, pessoas que nos apoiaram e que tornaram esse projeto possível. Primeiro, agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela. E é exatamente isso que a Casa Raquel faz por você e por nós, né, Pri? Fez por nós, mais uma vez, com essas makes, esses cabelos maravilhosos. Agradecer toda a equipe da Casa Raquel Rocha. Isso, muito obrigada, gurias. Agradecer também a uma grande amiga e agora colaboradora, Carla Quies Joias. Joias que contam nossas histórias. Poder que brilha em você. E se quiser ter acesso a um desconto muito especial, basta apontar a sua câmera para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e usar o cupom PODERDELASCAST para ter acesso a um desconto ainda mais especial. Agora sim! Quem é que está com a gente hoje, Pri? Agora nós vamos apresentar a nossa entrevistada maravilhosa de hoje. Ela é psicóloga há mais de 20 anos. Tem especialidade em psicologia hospitalar e formação em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Oba! Obrigada. Muito bom! Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, É um prazer Tati. muito grande te rever aqui na bancada do Poder Delas Cast. Um prazer, muito obrigada por ter realmente aceitado o nosso convite. Uma temática tão importante, Sim. tão cara, né, para todas nós mulheres. Agora, principalmente no mês das mães, Sim. onde a gente também acaba muitas vezes reavaliando, se questionando, aquela velha dúvida, será que eu tô sendo uma boa mãe? Como a gente se cobra, né, em relação a essas questões. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente quer saber quem é a Cris. Vamos lá, né? Então, gurias, eu sou mãe, né, de uma menina de 12 anos de idade, um menino de 9 anos de idade. Sempre, né, desde pequena, início de adolescência, sempre disse que eu gostaria de ser mãe de uma menina, que o nome se chamaria Maria, né? E aí veio a minha Maria Valentina, né? Que maravilha. Logo após, então, de 2 anos e meio, fiquei novamente, né, gestante, veio o Gabriel, então, meu menino. Então, hoje, muito feliz por ser mãe de um casal, né, de poder vivenciar a maternidade, tanto de uma menina quanto de um menino. Então, é muito enriquecedor, né? São dois universos bem diferentes, Bem né? Eu que tenho diferentes. 3 filhos, meninos, meninas, a gente sabe como é gostoso, né, poder experimentar esses dois mundos. Muito, e aí trazendo um pouquinho da minha profissão também, a gente fala que Freud tem toda a razão quando ele fala das questões da menina, as questões do menino, né? A gente vê isso na prática, no nosso dia a dia, né? Sou mãe de um pet também, né? Entrou para nossa família há 3 anos. Então, casada, mãe de 2 filhos e do nosso pet. Que maravilha. E agora que a gente já conhece, posso te chamar de Cris também? Pode, claro.
Cris, Eu já fui trazendo a Já intimidade. foi, né? Porque a Cris é mãe de um coleguinha, um ex-coleguinha do meu filho, do Lorenzo, né, Cris? Isso. Então a gente tá se reencontrando. Então, Cris, agora que tu já falou um pouquinho da Cris, mulher, a gente quer saber um pouco da tua trajetória profissional, da tua carreira, quais foram os principais desafios, principais conquistas que tu considera que houveram aí Nesse caminho. nesse né? Essa caminho. trajetória é. linda. Então, como tu iniciaste, né, falando, são 21, vão fechar 21 anos de formada hoje, né? Me formei pela Universidade Luterana Hoje? do Brasil, em Ah, agosto agora, em esse ano. agosto. Já dá os parabéns. Vão fechar, então, esses 21 anos, né, pela Universidade Luterana do Brasil. Foi uma escolha profissional que se iniciou muito cedo, né? Tava muito claro para mim que eu queria seguir, que eu queria ser psicóloga. Então, fiz a universidade, fiz a formação, fiz a especialização, né? Hoje eu sou, então, psicóloga especialista na área de psicologia hospitalar. Sou coordenadora de um serviço de psicologia dentro de um hospital universitário 100% SUS, né? E então a gente encontra muitos desafios, assim, dentro dessa formação, mais atendimento clínico também, que eu tento, né, manter ainda a clínica, mais hospital, mais maternidade. Então, são vários desafios que a gente vê. E dentro da questão profissional, acho que o maior desafio foi quando chegou realmente a maternidade. Eu acho que para a maioria das mulheres, né? É. O que mais nos desafia. Pegou bastante, assim, num primeiro momento, quando eu tive a minha gestação da minha primeira filha, a Maria, ela veio prematura, Uhum. né? Então, foi uma gestação que eu tenho dificuldade de segurar as gestações, né? Então, Maria nasceu prematura, foi um susto, a bolsa rompeu, Rompeu né? e veio, chegou Corre, chegando. Corre pro hospital, só tinha a malinha dela, Ah. foi tudo muito rápido, 11 da noite rompeu a bolsa, meia-noite e 49 a Maria nasceu, assim, Sim. né? Super rápido. Super rápido, assim, graças a Deus, não precisou ir para uma UTI neonatal, enfim, saiu do hospital com 2 quilos ali. E aí começaram os desafios, né? Porque tem toda a questão amamentar, muita dificuldade de amamentar. Fui para uma clínica para como pegar, como apega, como amamenta. Viu, gente? A vida real. E aí Não é só você que passa por isso. né, começa a se desconstruir, porque na gestação a Maria era a filha idealizada, né? Claro. Era aquela menina linda, olho azul, que ia nascer morena, que era a criança que eu sonhava. E quando ela nasceu e me mostraram ela, já quebrou ali, né? Meu Quando eu Deus do olhei, céu. não é, né? Sim. Não, e Não tu, é? a gente vai. A gente tem, é na hora ali, né? Nasceu a criança, morreu a maternidade. Nossa, não é ali. Daí Maria com muita dificuldade na pega, né? Talvez pela prematuridade dela. E aí passou um mês pós-nascida, Maria não ganhou peso, né? Caiu na curva, então foi muito preocupante. Toda uma preocupação. E aí nós entramos com complemento. E aí foi a salvação. A salvação. Minha vida mudou. E até isso a gente resiste, né? Resiste, eu ficava 4 horas com Ai, ela então no eu peito, não vou né? ser mãe de Aham. verdade se não for parto normal. Não vou ser mãe de verdade Se não eu não amamentar. amamentar. E É. aí fica aqueles tabus, né? Que é ruim pra mãe e pro bebê, né? Sofre, né? E assim, eu tinha um pouco, assim, do entendimento, daí que eu digo, né, Gurias, essa questão, assim, profissional, que às vezes vem um pouquinho, Claro. que eu sempre entendia, que a gente falava, né, uma amamentação, ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser aquele momento da criança E de da mãe. conexão, né? Né? Então, se eu tô dando um seio que tá desconfortável, que não tá legal, eu tô passando aquilo pra criança também. Claro. Então, eu pegava a minha filha, deitava, né, eu e ela, botava, né, na mesma Acho que isso é posição. muito análise de custo-benefício pra criança, assim, e pra mãe, né? Né, tomava o mamazinho dela, era o nosso momento, e tudo certo, dormia a noite inteira, tudo É tranquilo, uma muito, beleza. muito bom, né? E aí, no segundo momento, veio meu filho, a gente morava em outro estado, morava em Maceió, fomos para uma outra cidade, um outro hospital também, ele veio e a mãe tem que amamentar. Eu falei, me dá o complemento. Agora ela, mãe, mas eu falei, o complemento é o segundo filho, eu quero o complemento, né? Ai, mas não pode, mãezinha. Eu falei, pode sim, pode me sim. dar, que eu já tive uma Pode, que a vida vivência. é minha. Eu já tive Filho uma é vivência meu, não é. boa. E a criança, né, dormindo tranquila ali, né? Porque Não é outra coisa. Eu confesso que eu resisti muito. Eu tinha alguns mitos, assim, em relação à maternidade. Eu fui mãe com 14 anos, né? Então, imagina, foi mais pesado ainda. Mas a primeira coisa que eu sempre pensava é, eu tenho que ter um parto normal. Pra mim, assim, se eu não tivesse um parto normal, eu ia ser menos mãe, menos Sim. visceral, menos, né?
Então, assim, eu tinha várias questões, assim, que hoje eu desmistifiquei. E eu tive 3 partos normais, né? Consegui ter os 3 partos normais, ok. Cheque, né? Deu certo. Aí, bom, parto normal é mais fácil. Amamentação, recupera mais rápido. Quem disse que eu tinha leite? E aí a gente começa. E eu resisti muito tempo. Eu tomei tudo, Equilídio, Plasil, mingau de aveia, Tudo que- coisa de tudo que Caseira, diziam. Receita caseira, tudo que eu lesse, eu fazia. E era Sim. bem isso. Espremia uma teta, não saía mais. Espremia outra, não saía mais. Aquele desespero, suando o bigode. Aí eu dei o complemento. O Dudu eu demorei mais, mas o segundo, a Marcela, com 2 meses, a guria dormiu a noite inteira. Uma maravilha. Nossa. Mas é exatamente isso, né, Cris? A gente vê que a sociedade, e nós mães também, a gente romantiza, a gente idealiza a maternidade. Mas isso é a vida real. Na prática, são desafios, tanto emocionais como físicos, intensos, privações, mudança de rotina, a gente fica de lado. Então, que conselho tu dá para essas mamães que estão nos assistindo? E para aquelas que estão já, né? Não queremos apavorar vocês. Aquelas que estão pensando em ter um bebezinho. Como a gente pode experimentar, com menos culpa, uma maternidade real? O que eu penso, né? É uma coisa que nós trabalhamos muito com as mães, né? Principalmente aquelas mães de bebês que vêm, às vezes, prematuros, enfim. Há uma cobrança da família, né? Uma cobrança nossa que a gente tem que manter esses padrões, né? Preciso ser um parto normal, eu preciso amamentar, eu tenho que seguir tudo lindo, maravilhoso. E Só que não, né? Só que não, guria, só que não. O que é melhor? O que é o certo e errado aí? Vem a pergunta, o que é o certo, o que é errado? É aquilo que fique bom para você e para o seu filho. Se for bom para ambos um complemento, por que não utilizar o complemento? Ah, mas a minha sogra não gosta, mas a minha mãe disse que não é bom. Mas é bom para vocês dois, vocês estão criando um vínculo e é isso que importa, né? Que seja um momento prazeroso dessa mãe e dessa criança, porque é isso que vai ficar no desenvolvimento da criança. Mais tarde, é isso que a gente vai ver, o que que foi, né? Então, tem essas cobranças e a gente, mas eu não consegui amamentar e muitas vezes, eu não falo. Vou gerar uma polêmica. Bora lá, primeira Vou polêmica. gerar uma polêmica. Eu não gosto de amamentar. Eu não gostei dessa vivência. Não gostei. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é se livrar da culpa, né? Gente, e foi muito tranquilo. Os meus filhos são muito vinculados. Meus filhos nunca foram hospitalizados. Meus filhos nunca tiveram uma doença grave. Ah, mas não dá a chupeta, vai ter dificuldade. Eu dei a chupeta, eu dei o mamar e todos seguiram o desenvolvimento dentro do esperado ali. Esperado. E como tem conselhos nessa hora, né? Todo mundo tem um palpite, todo mundo... Muito! Não, e dentro de casa, né? Uma avó diz uma coisa, outra avó diz outra, a tia dá doce, não dá doce, e começa aquela confusão. Começa, né? Então, assim, o que acontece? Porque quando nasce uma criança, um casal convive enquanto casal. Depois vem uma criança, muda essa rotina, muda essa dinâmica. Então, a gente tenta se organizar naquilo que vai ficar bom para os membros da família, né? Talvez o que funcione para mim não funcione para ti. Mas eu acredito muito que, como a mulher, ela fica, né? A gente se sente vulnerável nesse momento, eu acredito. Eu falo por mim, assim, eu tenho um filho só. E naquele momento em que meu filho nasceu, eu tava me sentindo vulnerável, porque era uma situação toda nova para mim. Eu nunca tinha sido mãe, eu não entendia sobre aquilo. Fora os hormônios. Sim. Então, Realmente, eu tive depressão pós-parto, Sim. né? Então, eu posso te dizer que o que as pessoas falavam ressoava muito dentro de mim. E as pessoas, com certeza, não fazem por mal, todo mundo quer ajudar. Só que quando a mãe, ela ali, naquela luta com ela mesma ali, e aí a gente fica pensando, tá, mas o que é ser uma boa mãe? Né? Existem muitos mitos por trás da expectativa que as pessoas colocam em cima da gente do que é ser uma boa mãe. E aí, até quero te perguntar o que tu considera, assim, que afeta psicologicamente, emocionalmente as mulheres dentro, porque a gente quer se encaixar. Tudo isso que a gente está falando aqui é a expectativa de ser uma boa mãe. Todo mundo quer se destacar como mãe. Mas de que maneira isso afeta, eu digo de uma maneira mais grave, né? Até a saúde mental. Saúde mesmo mental dessas mulheres. Nós temos, né, a psicose, né, puerperal, assim, que é pós-parto, que ocorre muitas vezes, né, com algumas mulheres, assim, porque é um momento, quando nós estamos gestando, né, é uma mudança hormonal muito grande. Intensa.
né? Então, assim, ó, mulheres que têm dificuldade, mulheres que têm início de um aborto, é um corpo estranho, que o teu corpo tá ali tentando, E tudo em modificação, né? O corpo, modifica a mente, os modi- hábitos, as tudo. rotinas. Hormonalmente modifica, mentalmente também. Muitas mulheres começam a apresentar transtornos psiquiátricos durante o período de gestação que nunca tiveram. Um transtorno de pânico, uma fobia, ela pode se desenvolver durante esse período gestacional. Então, já começa, né? A questão hormonal influencia nesse todo. Nasce essa criança. Eu estou no momento com uma fragilidade emocional, né? Eu quero dar o meu melhor, eu preciso dar o meu melhor, porque eu assumo uma responsabilidade de manter viva uma criança. Se a gente parar para pensar, a gente precisa manter um bebê vivo. Sim. E não é fácil manter uma Nem um criança pouco. viva, né? É difícil engravidar, as mulheres pensam que é fácil engravidar, não é fácil engravidar. Não é nada fácil. Não é fácil, né? É difícil engravidar, é difícil manter uma gestação e é difícil manter uma criança viva até 1 ano pós-nascimento. Então, assim, esses fatores estressantes acabam acionando, né? E aí vem as cobranças. Mas eu preciso, e muitas a gente começa a ser aquele controle Aquela total. coisa, eu preciso dar conta, eu preciso dar Eu conta. preciso dar conta. É. Gurias, e eu confesso pra vocês, pra mim foi enlouquecedora. Minha filha nasceu prematura e eu fiz assim. Eu Sim. também fiz assim. É uma meu filho. tendência, a mãe leoa, né? É. E outra, isso é tão nocivo, Cris, porque a gente vê que muitas mães, e vou ver se alguém se autodeclara nessa condição, acabam fazendo esse movimento que também afasta o pai, afasta a Tira ele da paternidade. Tira Aham. ele, muitas vezes, assim, mas o pai não ajuda, mas muitas vezes nós também somos corresponsáveis à medida que o pai tá ali, não, mas não é assim que troca a fralda, não, mas não é assim que vai engasgar a criança. Então a gente também muitas vezes acaba distanciando o pai de uma maneira absolutamente inconsciente, não é nada né, premeditado, proposital, provocado, mas a gente, porque realmente parece que só a gente que vai dar conta daquela cria, uma coisa bem instintiva, É muito. primitiva, né? Muito, muito. Então, assim, a gente adota este comportamento, né? Num primeiro momento de cuidados, e se eu tô muito frágil e a minha rede, que a gente fala, a nossa rede de apoio ali, não identifica essa fragilidade e aciona mais ainda as cobranças, Sim. isso intensifica muito, né? O que a gente faz com a gente internamente, porque assim, nasceu, eu tenho que dar conta, eu tenho que estar linda, maravilhosa, perfeita, Tudo isso, maquiada, né? linda, né? Eu tenho que estar magra, né? Sim. Eu tenho que estar magra, eu tenho que sair do hospital plena, né? Então já começam aquelas cobranças Todas as assim. cobranças. E na verdade, o teu mundo vira para manter essa criança viva e ok. E aí, gurias, a gente precisa entender que nós vamos errar muitas E vezes. faz parte, tá tudo bem. Tá tudo certo. E hoje eu entendi que educar é uma das coisas mais difíceis que apareceu para mim na vida. Uma das maiores missões que uma mulher recebe na vida, eu acho Com que é. certeza. Então, assim, ó, nenhuma mãe, as mães, né, que assumem a maternagem, né, gurias? Vamos falar dessas mães, né, que são afetuosas, que têm ali o afeto presente. Ninguém faz algo para prejudicar o filho. Quando a gente faz, a gente está fazendo acreditando que aquilo é o Que aquilo é o melhor. melhor. Ah, com certeza. E dentro das nossas próprias limitações, que somos seres humanos, Exatamente. né, gente? A gente não deixa de ser humano, a gente continua sendo mulheres, né? E, inclusive, isso eu acredito que uma tendência da mulher, a gente se anula muito, né? Muito, porque, né, porque são essas cobranças internas, tu tem que dar o melhor, tu tem que criar essa criança, tu começa com as cobranças externas também, e aí é um momento, assim, que é difícil. Para quem tá mais frágil, é mais difícil sair, tá, gurias? É mais difícil sair. Então, é importante, por isso que eu trago a questão da rede, se alguém identificar isso, dá o suporte, não cobre naquele Isso é momento. extremamente importante. Não cobre. E essa questão, Cris, da exaustão materna é algo que tem se discutido muito, né, ultimamente. A sociedade como um todo, nós mulheres também avaliado isso, muitas procurado ajuda, porque nós, além de tudo, acumulamos vários papéis. Sim. Então, é a maternidade, é a carreira, é tá linda, né? É a academia que a gente tem que estar magra, linda. Então, assim, é tudo, é um universo, é ser mulher. Então, a gente começa realmente a acumular e isso gera sofrimento, adoecimento, exaustão. E o pior que a gente vê é que muitas vezes se naturaliza essa exaustão, esse sofrimento, como sendo, inclusive, um sinônimo de maternidade. Isso, a gente tem um reforço também de crenças ancestrais,
Mas ser mãe é isso, achou que ia ser fácil ser mãe? Tem que passar por isso, tem que ser difícil. Então, muitas vezes a gente até, de alguma maneira, a gente falou sobre romantizar, e aqui a gente está falando também de trazer o sofrimento como um elemento da maternidade. Então, tu como mãe e psicóloga, o que tu diria para as mamães para que a gente possa romper esses padrões de pensamento disfuncionais e que alimentam a culpa materna e o perfeccionismo? Gurias, eu entendo que quanto mais eu me conheço enquanto pessoa, é um facilitador, tá, Tati? Assim, eu sei do que eu sou capaz, entender que naquele momento eu só posso dar 20% e tá tudo certo. É o máximo que eu posso dar naquele momento. O máximo que eu posso dar naquele momento. Então, se hoje eu só vou cuidar do meu filho, eu não vou cuidar da casa, eu não vou fazer o alimento, eu não vou conseguir olhar da maneira que eu tenho que olhar para o meu marido, ser mulher, tudo bem. Autorrespeito, né? O respeito, a gente precisa. Autoconhecimento, A gente né? precisa ter um limite, identificar esse limite, né? Porque senão a coisa começa a entrar em desequilíbrio. Tudo que entra em muito desequilíbrio vai gerar um sofrimento cada vez maior, né? Eu não posso ser perfeita todos os dias, eu não vou dar conta todos os dias, e tá tudo bem. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Ah, mas a fulana dá conta. Que bom que a fulana tá dando conta, né? Que bom que a tua mãe, né? A sogra lá deu conta. Que bom que a minha mãe deu. Mas eu, neste momento, o que eu consigo fazer é isso. E se isso tá confortável para mim, tá confortável para o meu filho, está confortável para minha família, tá tudo certo. Então, esse depende muito da gente identificar os nossos limites e colocar também. Não, eu consigo ir até aqui. Eu não consigo amamentar, tá tudo certo que tu não consegue amamentar. Não vai dizer que tu vai ser uma boa mãe ou uma má mãe por não ter amamentado teu filho. Tá tudo certo. Ah, mas o meu parceiro quer que eu amamente. Bom, mas quem está amamentando é você, não é o teu parceiro, né? Então, assim, eles precisam, a família, a rede precisa entender o que tá bom para aquela mãe naquele momento, que ela tá frágil. Ela realmente, ela não está chorando porque ela quer chorar, ela não está chorando porque ela está precisando também ser olhada, porque quando nasce uma criança, Nasce uma mãe. nasce, para algumas mães nascem, né? Só que isso a questão do nasce uma mãe, eu acho que é muito assim, a mulher, ela, a sensação, vou dizer por mim, assim, eu perdi um pouco a minha identidade naquele momento. Eu não sabia exatamente, tá? E a Priscila que eu fui, até eu ser a mãe que nasceu aqui, agora com essa criança. O que acontece com aquela mulher? O que eu vou fazer com ela? Né? Em que espaço eu coloco ela agora? Onde ela se encaixa, Onde ela vai se encaixar? Né? Ela morreu? Eu vou viver o luto daquela mulher que eu era? E agora eu sou, então, uma nova mulher, e eu preciso ser uma nova mulher, assim, da noite pro dia. Meu filho nasceu às 9 da noite, às 10 eu tenho que ser outra mulher, né? Então, é realmente desconfigurante, eu acho. É uma cobrança. E outra coisa que eu acho interessante é que a gente vê, assim, quando a gente está gestante, a gente é o centro das atenções. É isso que eu queria chegar. Então, acho que é uma questão importante. Eu sou o centro das atenções. Tudo tá voltado pra mim. Senta aqui, come por dois. E aí, nasceu o bebê. Acabou a mãe. Acabou. Nasce a mãe pro bebê. Mas nasce o bebê. E aí tudo se volta em torno dele. E aquela mulher fica absolutamente esquecida. E aí reforça o que tu tá trazendo, né? Desse sentimento, né? Porque daí então passa a se olhar somente para essa criança e essa mulher que é esquecida muitas vezes. Ninguém tá perguntando como é que ela está. Como é que tá? Tu tá com dor? Tudo bem, Tu quer que eu te ajude? Tu quer descansar um pouquinho, né? Porque eu imagino que não deva ter sido fácil para ti. Claro. E é isso que a gente quer escutar naquele momento, né? A gente precisa escutar aqui. Eu sei que foi difícil, né? Para mulheres que têm parto normal, que muitas vezes ficam ali em horas de trabalho de parto. Eu não sei o que foi isso. Para mim foi muito tranquilo. Foi lá, pum, e acabou. Pra mim foi tenso. Eu fiquei muitas horas em trabalho de parto. Não consegui, tive uma cesárea de emergência, e aí eu tinha essa questão do parto normal. Não, tem que ser parto normal, porque senão eu não vou ser. Outra coisa importante, né? Eu acho a gente parar de reforçar isso. Eu sou uma pessoa que eu dizia muito isso. Eu tinha pesadelos que eu tava tendo uma cesariana. Então, pra mim, foi muito difícil romper. Por isso que eu digo, é algo que vem também até da nossa ancestralidade, né? Assim, as próprias mulheres. A gente se cobra muito entre nós. Muito. Ai, fulana teve, agora eu vou ter que ter também. Como é que eu vou ter? Minha irmã teve, minha mãe teve. Esse instinto dessa competição feminina que eu sou completamente contra, mas existe, né? Ela é introjetada dentro de nós, eu acho. É subjetivo isso, assim, mas a gente fica... Ai, não, mas se ela foi, então ela é uma boa mãe. Então, eu tô vendo que aquela mãe tá fazendo aquilo, eu tenho que fazer também. Porque aquilo ali é ser boa. As mães do grupo da escola, né?
Então, eu acredito assim, e até quero te perguntar, como a psicologia pode auxiliar nessa reconstrução dessa identidade da mulher que continua ali? Que a gente acha que ela morreu, que a gente inclusive vive até um certo luto, mas ela tá ali. Sim. Ela segue, né, gurias? E ela é esquecida por vezes porque tu tira o teu olhar de ti e tu coloca no outro, né? Se ela consegue, eu também tenho que conseguir. Mas o que a gente tem que parar pra pensar? Gente, são realidades diferentes. Tu tem a tua, eu tenho a minha. Não quer dizer que a minha realidade vai funcionar na tua realidade, né? Então, essas cobranças começam. Então, assim, retomando o que eu falei anteriormente, eu preciso ter um autoconhecimento meu, né? Identificar minhas fragilidades, identificar os meus limites. Eu preciso ter muito claro isso e entender que algumas vezes eu vou conseguir, outras vezes eu não vou conseguir e que tá tudo certo. E que naquele momento eu preciso sim voltar um pouco mais para a maternidade. Isso não significa que eu tenho que esquecer a Cris mulher, a Cris profissional. É um determinado momento eu vou dar mais ênfase e depois eu vou retomando. Mas não tem como eu querer ser 100% a Cris mulher, 100% a Cris profissional e 100% a mãe naquele momento que nasce a criança. Não vai dar conta. certo, É enlouquecedor. É enlouquecedor, porque tu não vai conseguir. Eu costumo brincar com meus pacientes que, assim, ó, quando a gente olha para uma pizza que tá ali as fatias iguais, seria como as áreas da nossa vida. Né? Tem ali a maternidade, tem a área profissional, tem a área social. Em determinado momento, a pergunta que eu faço, olhem para essa pizza, como é que estão as fatias? Às vezes tem fatias que tá 80% para uma determinada área que pode ser só a maternidade. E isso também não é saudável, né? Não é saudável. Desequilíbrio. Mas por que tá 80% só para a área da maternidade? O que tá acontecendo? Não, eu preciso dar conta. Eu preciso. A fulana Dá conseguiu. conta, Sim. A mãe da escola, olha ali Sou os a péssima trabalhos. mãe. Não, eu É. preciso. E aí começa aquele sofrimento dela. É. E aí a gente precisa diminuir essa área dessa pizza. A gente precisa olhar para as outras áreas. A gente precisa fazer um carinho pra gente olhar para aquela mulher. Nossa, eu gostava tanto de me arrumar. Por que eu não tô mais fazendo isso? Eu acho que na fase ali, inicial, é normal. É normal. Ok. Ok. Isso. Agora, depois, é De um que certo- esse resgate que eu digo da identidade Isso. da mulher. É exatamente. Né, que eu acredito, eu sou fã, né, da psicologia, faço terapia há muitos anos, nossa, se foi essencial, né, o papel da psicologia nesse ponto, assim, foi essencial buscar. para mim. É buscar esse olhar pra gente, tá, eu sou mãe, né, eu sou esposa, eu sou profissional, né, eu tenho meus amigos, né, também. Então, assim, começar a fazer um olhar, Um resgate. e faz parte aumentar essa fatia da pizza para alguma área em algum Em momento da determinado vida. momento. Ok, mas se isso tá se estendendo, a gente, acende um alerta, Então, né? Tem prazo. uma coisa interessante, Cris, isso eu também tratei na terapia, que quando a gente tem esse resgate de identidade, a gente se percebe que às vezes a gente não é mais aquela mulher. Nós somos outra mulher. E também tá tudo bem. A gente já Sim. poder ressignificar, entender que aquilo que eu gostava, que fazia sentido para mim naquele momento, agora não faz mais. Então, assim, a gente está em constante mutação, né, transformação, e que a gente possa permitir, ter essa liberdade também de se reinventar, Sim. de poder ser essa nova mulher, não só a mãe, não só a profissional, mas que também tá tudo certo. Não tem como manter, né? Os padrões anteriores numa maternidade, as coisas mudam, vão mudando, né? E a gente vai se adaptando a essas mudanças também, né? Porque a maternidade, ela nos ensina muito. Nasceu o bebê, vamos cuidar deste bebê. Né? Tá entrando na infância. Eu preciso me adaptar àquela nova fase da infância. Quando eles começam a sair de uma infância e ir para uma pré-adolescência, muda tudo de novo. Muda. Por que muda? Porque a gente se depara com aquele bebê que talvez eu fiquei 80% da fatia lá, olhando para ele, ele vira para ti e fala assim: "Mãe, eu não quero mais botar o lacinho na minha cabeça". Como assim? Tu não quer mais botar o teu lacinho? E tu tá parada lá. Com aquela criança que te vira e fala assim, mas como assim que tu não vai mais botar o lacinho na cabeça? Que quer escolher as próprias roupas? Que quer escolher? Você vai usar roupa que mamãe começa a ficar escolheu. seletiva na comida e eu não quero comer Que isso. tem autonomia? E aí, como assim? Oi? E aí muitas mulheres se dão um choque com isso, porque elas se percebem que daí elas esqueceram. Passaram-se anos e elas ficaram ali, presa.
E a minha vida profissional agora? E aí é que elas vão olhar para a vida delas. Vão olhar para a vida. Como é que eu volto para o mercado de trabalho agora? Sim. Porque é difícil, gurias, porque infelizmente ainda nós temos a questão voltada para o mercado de trabalho que é feito esse olhar para as mulheres. Com certeza. Aliás, há empresas que nem contratam mulheres que ainda não têm filho, justamente porque Não sabem, contratam. em idade, né, ainda reprodutiva, idade. porque sabe que ali adiante ela pode engravidar e vai ficar, e aí Vai afastar. vai afastar do trabalho, e tem garantia no emprego, ele vai ficar aquele tempo pendurado. Então, assim, ó, é lamentável, mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Essa é uma realidade e a outra é a pequeno, né, adoece muito, né? Ah, sim. Vão ter as faltas. As faltas. Então, De novo. Então, assim, por mais que ela tente ainda buscar nesse meio tempo, ela vai enfrentar esses desafios e a gente enfrenta. Eu escutei por diversas vezes, em vários locais que eu trabalhei, no primeiro momento de uma gestação, como eu trouxe, eu tenho uma dificuldade de segurar as gestações. O dono da empresa me olhou e falou assim, dessa forma tu vai prejudicar. Eu falei, ok, antes a tua empresa do que eu perder a minha filha, né? Então é o momento que tu sim. precisa tomar uma... Não, e não há sensibilidade Não, naquele momento. Não né? tem uma sensibilidade. Em outro momento, de tu, olha, meu filho, né, tá difícil. Segundo a pequena ainda, como veio prematura ainda, eu fiquei afastada da minha vida profissional. Me afastei num período e que após 1 ano eu comecei já a sentir. A gente sente falta também, né? A gente sente Voltar pro falta. mercado de Sim, trabalho. Né? mesmo. E aí volta, porque eu me olhava no espelho, eu não reconhecia aquela mulher, que não é mais aquela Sim. mulher, agora é uma mãe. Bem isso, né? Somos outras mulheres, né? Outras, entendendo que sim, eu não podia ter mais algumas questões relacionadas, que mudou na minha vida, tinha uma criança, mas tinha a minha vida, continua ainda. Eu quero ser a profissional, eu escolhi a minha Sim. profissão, assim como eu escolhi ser mãe. Ser mãe, E né? como encaixar tudo isso? Mas, Cris, tu falou muito sobre a questão da rede de apoio, né? Então, essa é uma pergunta que a gente queria te fazer. Como a mulher pode fortalecer, primeiro, é se abrir para isso, porque muitas vezes parece, não, mas tá delegando, né, a criação, fica mais tempo na casa da avó do que na tua casa. Como a gente equilibra isso, aceita essa ajuda, fortalece essa rede de apoio como uma questão até de saúde mental, para que a gente não adoeça e possa também exercer nessa pizza, né, outras áreas da nossa vida ficarem um pouco mais equilibradas. Sim, a rede. O que eu vejo, assim, bem na prática, né, gurias? Assim, algumas mulheres realmente possuem uma boa rede de apoio. Possuem, às vezes, avós ou possuem condições financeiras, né, de ter ali alguém auxiliando nos cuidados dessa criança, alguém de confiança dessa criança, né, para poder, então, utilizar essa rede, se abrir, entender que ela não precisa estar ali 24 horas com aquela criança, que em algum momento ela vai precisar, até para ela retomar, buscar essa identidade dela, tanto enquanto pessoa quanto profissional. Algumas mulheres possuem, outras mulheres nós temos que entender que elas não vão possuir. E é a grande maioria não Infelizmente. possui uma rede de apoio. E muitas entram em sofrimento que aos 6 meses eu preciso pegar o meu filho e largar Deixar na dentro. creche. de uma A gente creche. sente, eu imagino, graças a Deus não passei por isso, mas eu acredito que a gente deve sentir, não, eu tô abandonando meu filho com estranhos, né? É uma dor, gente. Os meus três, Passou por os três. Então, assim, é horrível. É os momentos mais difíceis e mais traumáticos, eu acho, é esse retorno. E a gente tá super afim de voltar. E a gente tá lá e o tempo não Um passa. conflito, né? E o conflito, e a adaptação, e aí não adapta, Uhum. e aí adoece. Uhum. A minha filha do meio, ela nasceu com uma malformação adenomatoide congênita no Uhum. pulmãozinho. Então, todo ano, ela tinha pneumonia. Então, ela começou com pneumonia com 42 dias. Quando estava em casa ainda, do nada, assim, Sim. teve a primeira pneumonia. Começou a ir pra escolinha, pneumonia. Tirava da escola, ficava tantos meses, todo inverno em casa. Aí a rede de apoio corria, era uma avó pra cá, uma avó pra lá, eu, né, o parceiro. Perfeito, Aquela né? correria, saía da escolinha, voltava pra escolinha, dava um tempo, adoecia. Até que a gente fez a cirurgia, e felizmente conseguiu, né? Mas é tudo isso. É o adoecer, é o não adaptar, é o sofrimento, às vezes, da criança que não quer ir pra aula. E aí tu imagina, né? E eu preciso... E muitas mulheres não têm escolha, porque elas precisam trabalhar... Acontecendo, pegando o teu exemplo, né? Tu tá trabalhando sob a preocupação de não estar lá e perder o teu emprego também, né? Então, são vários fatores. Então, assim, aquelas mulheres, né, que possuem uma rede, né, tanto familiar quanto, né, uma rede que se paga para ter ela, gente,
utilizem, né? Fortaleça, né? Fortaleça, deixem ser cuidadas, né, pela rede, Até pelas... porque isso deve auxiliar a mulher a manter uma sanidade mental, né? Pelo menos pra mim, É fator de risco foi até, essencial. eu acho, né? Não ter essa até rede de saúde apoio. mesmo mental, porque a gente, como a gente estava falando, os hormônios ali, né? Tudo que a gente está vivendo naquele momento. E aí, logo em seguida que passou o puerpério, a gente já... Bom, vamos voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Então, é um novo desafio. E aí, a gente fica nesse conflito, assim. E eu queria, até aproveitando, assim, o gancho para te perguntar, nós estamos falando aqui não só da rede de apoio, mas também a divisão de tarefas, né? Porque no meio de tudo isso, a mulher ainda tem que dar conta da casa. Da casa. Da casa. Né? Ô, delícia. Você deixou que eu não ruim? Pode piorar. Ai, gurias, a casa, Não, né? mas ser mãe é maravilhoso, tá? Não, eu tô apavorando as mamães. não. Gente, ser mãe Não é essa, então. é a coisa mais linda que tem no mundo. Tanto é que eu tenho 3, teria mais se não faltasse dinheiro, né? Porque é caro pra mim, né? É caro. É uma caro. delícia, é muito bom ser mãe. Gurias, assim, e aí eu acho que eu gosto de trazer, assim, muito que a maternidade, a gente tem que ter claro que são realidades diferentes, né? Realidades socioeconômicas que as mulheres passam. Então, assim, são mulheres com realidades socioeconômicas desfavoráveis, que às vezes elas assumem um papel de mãe e de pai. Né? São mulheres que saem para trabalhar e quando elas voltam, elas precisam ficar até uma madrugada dentro fazendo os fazeres da casa, dando conta daquelas crianças para no outro dia ter que sair muito cedo. E se sentindo culpada. Se sentindo culpada e tendo, né? Então, assim, a gente precisa também entender que ser mãe envolve todos esses fatores, algumas com benefícios, né, que favorecem, assim, essa rede de apoio em todos os sentidos, de auxílio, até de cuidar de uma casa, e daquelas que não possuem essa rede para tomar conta de uma É casa. porque a rede de apoio também, acho que entra na parte de ajudar a cuidar da casa. Sim, também, né, que entra muito... Tudo, né? Todas as áreas. Em As divisões de tarefas que a gente tanto fala, né, que até a deputada Nadine teve aqui conosco, ela falou, não, ele não me ajuda, né? Ele faz a parte dele. Exatamente. Né? O Porque marido, ajuda é vamos lá. o dever da mãe e o pai ajuda? Né? Eu tô sendo ajudada? Não, eu não tô sendo ajudada, né? Cada um faz a sua parte, adultos funcionais, tá tudo certo. E eu acho que, infelizmente, na nossa cultura, isso ainda é uma coisa muito recém que a gente tá começando a modificar esse padrão e ver aí. como algo mais natural, porque essa questão dos papéis sociais que a gente tem falado muito aqui, né, de marcadores de gênero, de papéis sociais, eles também nos imprimem. Isso é algo que, de novo, é inconsciente, a gente vai reproduzindo. Então, assim, tem aquela realmente que não tem a rede de apoio, não tem um parceiro, não tem um pai, a gente sabe que tem muitas mães solo. E principalmente quando a gente tem aí, eu trabalho muito agora com a questão de crianças, né, com autismo, crianças com deficiência. Se tinha um pai, ele desaparece, na maioria dos casos, infelizmente. O que é muito triste, gente. O que é muito triste, porque é uma criança que vai demandar muito mais atenção, muito mais cuidado, e ela se vê ali sozinha, muitas vezes sem rede nenhuma, e quando tem a rede, às vezes a rede não consegue dar conta daquela criança, não conhece o manejo, não tem um vínculo, então, assim, é realmente muito difícil conseguir conciliar, né, essas questões todas. Eu acredito que muito nessa linha que a gente está conversando aqui, a questão também da mulher que é casada, mas ela também é mãe solo, porque ela cuida sozinha. Sim, ela cuida sozinha do filho. Quando não cuida do parceiro. É que Parceiro, a mãe do a parceiro. gente está falando sogra. das responsabilidades emocionais também, né? Porque muitas vezes o que acontece? O marido trabalha, a mulher trabalha, né? Ele sai de manhã, ambos saem de manhã, ele vai, faz as suas tarefas, ela faz suas tarefas. Quando eles retornam, quem que segue com as tarefas? Exatamente. A mulher, né? Porque daí ela segue com dever, ela tem que olhar no grupinho das mães, a janta, o lanche, né? O planner. Né? O lanchinho, toda uma rotina da casa, porque aquela casa ela tem que funcionar também, né? E o marido tá vai descansar. Né? Ele tá cansado, ele trabalhou o dia inteiro. Tá de boas, assim. Então, assim, tem uma questão que eles precisam, a gente precisa chamar também para essa responsabilidade, né? O companheiro, beleza? Tu trabalhou, também trabalhei, né? Nós temos agora a dinâmica da casa, do funcionamento dos cuidados com o filho, né? Reuniões, né, na escola, porque só mulheres, né? Os grupos de WhatsApp, só as mãezinhas ali, né? Cadê os pais ali, né? Cadê os papais ali para assumir aquilo, né? Então, assim, e aí isso vai sobrecarregando a mulher e cada vez mais ela se distancia do que tu trouxe lá, da busca dela, daquela mulher, da identidade dela, porque não vai sobrar tempo. Ela tá emocionalmente, ela tá
exausta. Porque tem a vida profissional, tem a maternagem e tem a casa. Tem E eu a vou casa. entrar Não, onde? e ela ainda precisa ser a esposa. E aí, quando ela falta como esposa, ela botou fora o casamento dela. Ah, sim, E tem de essa novo, cobrança. é sim. responsabilizada, A responsabilidade. culpabilizada. Não, é dela, né? Porque não deu certo o casamento. Tudo que deu errado é a mãe, né? Então, eu acho que é bem importante a gente ressignificar também esses papéis, porque a gente vê que isso é de parte a parte. Eu costumo dizer que essa lógica de divisão de papéis, ela é perversa para ambas as partes, tanto Sim. para o homem quanto para a mulher. Então, assim, eu vejo muitos pais hoje colaborativos, cooperativos, e acho que é o conceito que a gente tem que usar, não o pai que ajuda, porque o dever não é da mãe, ambos têm o exercício da parentalidade, e quanto mais equilibrado, mais saudável ele será, ainda que hajam inúmeras divisões e combinações Sim. entre o casal, que tá tudo certo. Há pais hoje que estão em casa cuidando dos filhos enquanto a mãe trabalha, e tá tudo certo. Há pais que ganham menos que as mamães, e tá tudo, ou deveria estar tudo certo, né? A gente sabe que Que não é tão simples, Não é porque tão a simples gente assim. ainda tem esses marcadores, mas há várias combinações e várias pactuações. Mas como a gente pode realmente dizer a esses, sejam os papais, sejam os parceiros, como realmente auxiliar e estar ao lado, olhando para essa mulher também, cuidando dessa mulher e dividindo nessas tarefas todas, que são não só a criança, os filhos, que podem ser adolescentes, podem ser, né, várias outras não, que exijam ainda cuidado, mas também olhando para essa mulher que está ali. Sabe, Tati, que eu penso assim, gurias, assim, muito numa questão do companheirismo, né? E há uma repetição no que a gente trouxe aqui da cultura, né? A pessoa só dá aquilo que ela tem para dar, do que foi ensinado para ela. Então, há uma repetição, muitas vezes, de comportamento, né? Há uma repetição de comportamento. E essas mulheres, né, que estão ali, né, que os seus companheiros acham que tá tudo certo, e que eu tô me sobrecarregando, né? Eu tô me sobrecarregando, eu tô vendo que o meu companheiro não faz nada. Eu penso que o melhor caminho, porque não existe o certo e errado, não tem uma mágica, não tem uma receitinha de bolo que a gente vai dizer assim Sim. que vai funcionar pra ti, vai funcionar pra mim. Eu tenho que o melhor caminho sempre vai ser a conversa. Até Sempre. porque, Cris, acho que o óbvio tem que ser dito, Tem né? que ser. Acho Muitas essa vezes tem que questão ser de comunicação entre o casal. Ah, mas é óbvio que eu tô precisando de ajuda, mas às vezes tem que pedir Não, mas às vezes tu ajuda. tem que falar, olha Tem que só, falar. eu preciso, e às vezes, muitas vezes a gente tem que dizer assim, olha só, eu preciso que tu faça isso, isso, isso e isso. Desenha, né? Tem Dá uma que desenhar, desenhada. cansa, mas tem que dar uma desenhada, de vez né? em quando é necessário. De vez em quando é, porque é a melhor forma, não tem. Uhum. Não tem de dizer pro teu companheiro, olha só, eu estou extremamente cansada hoje. Eu não tenho condições. E às vezes eu chego pro meu marido e falo assim, ó, hoje deu, eu não consigo mais pensar. Vamos, já sabe. Já sabe, ó, né? Eu não consigo pensar. Hoje foi um dia muito difícil para mim. Me ajuda, né? Prepara alguma coisa aí com as crianças para comer, porque eu não tô dando conta mais. Mas eu acredito que isso está muito vinculado também. As mulheres também têm dificuldade de pedir essa Pedir ajuda em alguns ajuda, momentos. eu acho. Porque a gente quer dar conta, porque a gente tem que ser boa mãe. Porque faz parte de ser Então, boa eu mãe. acho que são coisas que estão interligadas ali. A gente quer dar conta de tudo. Uhum. E aí, quando a gente se vê numa situação que a gente não tá dando conta de tudo, a gente pensa, ai, mas que tipo de mãe que eu sou? Né? Que pessoa que eu deveria ser melhor do que isso, então não vou pedir, eu vou fazer. Ou então aquela coisa assim, eu não vou pedir porque ele deveria saber, né? Uhum. Aquela questão do óbvio tem que ser dito. Tem que ser Tem que dito. ser dito. Tem que se Porque falar. o homem, eu acho que culturalmente ele não foi ensinado. Não. E acho que E muitas espero que vezes pras ele foi próximas gerações castrado. A gente mude, percebe né? que há homens que são realmente castrados em relação a falar de emoções, né? A cuidar, a divisão de tarefas. Eu nunca esqueço o meu sobrinho, uma vez, ele chegou, ele viu meu ex-marido lavando louça, ele era pequenininho, e ele olhou assim, tio, homens lavam louça? Olha isso. Então, assim, entende que a gente tá ainda na repetição Muito. dessas questões, desses padrões, e é muito aquilo que a gente experimenta, que a gente vivencia, e naturalizar, às vezes, alguns papéis, é prejudicial para todo aquele núcleo familiar. Todo mundo tá sofrendo, tá disfuncional, tá pesado, e às vezes a gente surta, e aí a mulher tem um surto psicótico, né? Ela aguenta, ela vai dar conta, vou aguentando. Até que tem a hora que a tampa voa,
E aí a coisa sai desorganizada. E aí a mulher sai como louca. Aí ela é a louca. Ela é a louca, né? Aí, nosso outro conceito que a gente Outro ganha. conceito. Outro atributo, a louca. Porque não. Mas claro, gurias, Tem não. que rir, né, guria? Não, é que não tem como dar conta, né? Então, acho que tudo que a gente trouxe aqui, quando vocês questionam, né? Ah, mas o que fazer, né? O que falar, né? Novamente eu vou bater. Se eu estou frágil e tá tudo bem, né? Se hoje eu não vou lavar a louça, está tudo bem eu não lavar a louça. Se hoje eu não quero me arrumar, está tudo bem parar com a cobrança interna, porque tudo isso acontece porque a gente se cobra internamente. Claro. A gente é corresponsável, né? Muito, muito mais nós do que às vezes o próprio meio. Por mais que tenham essas questões culturais, por mais que tenha aquele marido que não auxilia, por mais que a gente não tenha uma rede, a cobrança interna que nós fazemos, ela é enlouquecedora. Ela vai fazer a gente pirar e surtar, sim. Sim. Então, assim, ó, eu preciso parar e respirar. Calma, né? Calma, tá tudo bem. Respira, inspira e não pira. E saber o meu limite. Eu preciso identificar o meu limite, eu preciso promover um autoconhecimento, eu preciso parar de me comparar. Eu preciso parar de olhar as redes e buscar o ideal que ele não existe, gente. O ideal, ele não existe. A gente pode achar lindo e maravilhoso. E quantas vezes a gente vê aqueles casais, aquela família linda, maravilhosa ali, e que por trás não é nada disso. Sim. A gente sabe Tem muito. mais essa polêmica aí, né? Que é do que a gente veio, do que realmente é. E a Real. grande maioria não é real. Então a gente já não parte de é. premissas erradas. A gente se cobra querendo ser igual àquilo que não é e que não existe. Que não existe. Que não existe. Então, você acha que a libertação, né, de ser uma mãe, uma boa mãe, eu acredito que ela inicia quando a gente para de se cobrar. Quando a gente entende que o meu melhor é o que eu consigo fazer naquele dia. E tá tudo bem. certo. Gente, quem gosta de amamentar, ok. Quem não gosta, Ok ok. também. Tá tudo bem, o teu filho vai crescer, Deixa ele eu vai contar desenvolver. uma coisa que aconteceu ontem à noite. Eu tava voltando pra casa com os meus filhos, né? O Lorenzo e a Marcela. E aí eu disse assim, vamos fazer uma brincadeira? Vamos dizer o que a gente mais gosta no outro e o que a gente acha que o outro podia melhorar. Vocês sabem o que os meus filhos responderam? O Lorenzo disse assim, o que tu mais gosta na mamãe? Ele disse assim, o teu sorriso. Ai, que amada. coisa mais linda. Ai, é coisa mais E a linda. Marcela me respondeu assim, a tua compreensão. Ai, que amor. É E muito eu bom. nunca, na minha autoanálise de mãe, imaginei que eu fosse ouvir isso dos meus filhos. E o olhinho brilha, né, Não, Tati? mas Aham, o agora, olhinho brilha. Como a a gente se gente- cobra. Eu me acho, meu Deus, Péssima. eu tô né, muito distante, eu tô trabalhando demais, eu tô em casa trabalhando, agora eu mandei arrumar as bicicletas pra gente passear, eu não tô andando de bicicleta. A gente só Eu acho que esse chicoteia. seria um O grande... tempo inteiro. E olha o que os filhos enxergam da gente. É essência, é alma, né? Eles Eu acho que esse enxergam seria o um que a gente grande tem. conselho, né, gurias, para quem tá enfrentando aí a maternidade real, que é isso que a gente tá falando. Até tecnicamente falando, eu acredito que a gente também ser indulgente com a gente mesmo, né? A gente também ter um olhar Pra gente. mais gentil conosco. Sim. E isso que tu tá falando, assim, a mulher, ela tem dificuldade, eu acho, de acolher as próprias emoções. Então, ela acolhe todo mundo. Ela Cuida de acolhe o todos. filho, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida da mãe, que tá velha, ela cuida do Da pai, sogra, ela cuida sim. da sogra. Só que ela não cuida dela. E aí, quando ela vê, eu acredito que pra ti deva chegar em consultório mulheres que estão realmente surtadas com isso. Uhum. Que já chegaram no limite, Adoecidas. adoecidas com isso. Quando, na verdade, olha só, olha o que teus filhos te disseram, né? São coisas que tu jamais chegaria a dizer, não, mas eu sou uma boa mãe porque eu sou acolhedora. Oi? É. Né? A gente não Verdade. faria essa autoanálise. Uhum. Mas eles fazem da gente. Eles Então, fazem. Eles enxergam o que tem de mais É. bonito, né? Eles têm essa capacidade e aí é uma parte da maternidade que ela vale muito a Uhum. pena. Tudo isso que a gente falou aqui, quando eles dão esses retornos, né, do que a gente falou. E faz tudo valer a pena, né? É incrível ouvir isso, né? Como é que eu vou dizer para vocês? É tão assim. Não tem explicação. Não, né, não querida? tem. É Não. uma emoção o tão mundo das grande. palavras não comporta essa não explicação. alcançam né? o que é. É saber que isso. valeu a pena, né? Tudo que tu passou, aqueles momentos difíceis, assim, valeram a pena, porque eles realmente fazem um olhar sobre a nossa pessoa, né? E eu costumo dizer assim, gente, que não importa a quantidade de horas que vocês passem com os filhos. O que importa é que eles
qualidade do tempo que tu passa com teu filho. Ah, eu fico o dia inteiro com meu filho em casa, assim, mas tu não sabe nada do teu filho. Tá no quarto Sim. trancado no celular, muitas Está no vezes. quarto, e tá, ele tá super bem, tá lá no quarto, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo para ele estar no quarto trancado, né? Então, assim, tem mulheres que não conseguem ver também esse outro lado e acredito que elas estão também sendo boas mães, mas por que que elas acreditam que elas estão sendo boas mães? Tem que parar para ver que talvez há uma repetição, questões culturais que elas venham mantendo de padrões de funcionamento, elas também não se percebem, né? Então, assim, são tantos fatores que influenciam uma maternidade que não tem a fórmula, né? A maternidade é isso mesmo, ela é desafiadora, né? A gente se depara numa situação de um filho quando adoece, né? De um filho quando vem com uma notícia, né? Com um carinho desse tão grande, que é tão prazeroso, nossa, tô indo pelo caminho, né? Que bom, né? Tô certa. É um reforço, porque eu acredito que o reforço para saber aquela pergunta para onde ir é essa. É esse, é o nosso direcionamento, né? Quando teu filho te olha e fala, mãe, eu te amo, mãe, como é bom isso, como eu gosto disso, mãe, fica aqui comigo. Então é tão bom quando eles querem ir para nossa cama, né? Ai, eu acho ótimo, né? Conforto, Ai, que cama maravilhosa é essa, como é boa essa cama, né? Que ótimo que é boa essa cama, né? Que bom. Então, assim, a gente poder ofertar também esse lado, porque tem um lado bom da maternidade, né? Tem muita coisa. Muita coisa maravilhosa. Não, tem um lado maravilhoso, né? Maravilhoso. Não dá nem pra definir, nem pra descrever, né? Não Porque eu acho que a gente dá. só se conhece de verdade. Eu acho que é como a gente acessar todos os nossos espaços internos, toda a nossa potencialidade. Né? Claro que a gente super compreende, né, a opção de cada uma de não ser mãe, de optar pela carreira. Algumas não conseguiram gestar, né, apesar de toda a sua vontade, toda a sua expectativa. Mas é incrível. Eu acho que para mim é plenitude, é completude, né? E é incrível, acho que tu trouxe um outro ponto também, que ocorre muitas cobranças a respeito, né? Eu super valido aquela mulher que chega e fala pra mim assim, eu não quero ser Não mãe. quero ser mãe. Que Eu também. ótimo. Eu valido muito isso. Que ótimo do que Eu acho que aquela isso tem que ser respeitado. Muito. do que aquela que teve e negligencia essa criança. É muito melhor tu decidir que tu não quer ter. Eu não Exato. E tá E tudo certo. Até tudo porque a bem. gente que é mãe, a gente sabe a responsabilidade que é. E às vezes a gente pensa, meu Deus, botar filho nesse mundo desse jeito, né? Às vezes, meu Deus, se eu pudesse pensar, refletir. Porque é difícil, Muito. realmente, é muito complexo. É muito, gurias. Então, assim, eu super, né? Que bom. E valido, né? Que bom que tu tá trazendo isso. Sim. Que coisa boa que tu tá aqui dizendo. E que a Não. gente tem essa liberdade de escolha. E ser né? mãe, tu pode ser mãe de várias De outras várias formas. formas. É verdade. De várias outras formas, né? Então, assim, mulheres que a gente entende que há uma dificuldade de gestação, não é fácil. A gente entende, e eu costumo dizer que a gestação, ela tá muito aqui, tá? Para muitas mulheres que têm dificuldade de gestar, de ficar grávida, tá muito aqui. Não é nenhum, nem dois, nem três casos que a gente chega até o consultório daquelas mulheres que estão tentando, já passaram por médicos que falaram, tu não vai ser mãe. Fizeram indução, não vai dar certo. E elas, ok, seguem a sua vida no melhor momento da vida delas. Sim. Vem a surpresa. É muito comum E isso. assim como eu já vi Muito. algumas que adotaram, foram para adoção. Eu tenho algumas amigas da minha mãe, na verdade, adotaram. Tô grávida, como assim tô grávida? Acabaram de adotar. E tiveram depois um filho biológico, porque filho, todo mundo é filho, né? Mas um filho biológico. Então, assim, quando a mulher relaxa, muitas vezes vem essa surpresa maravilhosa que é a Vem. maternidade. Vem porque eu tô tão presa nesses pensamentos, né? Nessas cobranças que a mulher faz, né? Eu preciso gestar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso estar bem, eu preciso tanta coisa. Ou então, eu preciso ter tudo isso para ser mãe, né? Eu preciso, neste momento... Gente, não é assim. Não é assim que Nós não funciona. temos controle, né? Então, assim, ser mãe, tu não vai ter controle de tudo, tu não vai saber tudo e tá tudo certo. Tá tudo bem. Só que nós precisamos entender isso, nós precisamos parar de nos compararmos com outras mulheres, porque as mulheres se cobram e umas põem o dedo muitas vezes na ferida da outra, né? E eu fico O olhando julgamento, né? o julgamento, eu fico olhando, gente, isso sofre tanto, né? Isso Causa gera mais muito sofrimento. muito sofrimento, não existe a mãe perfeita, a educação perfeita, não existe. Então vamos experimentar essa maternidade real. Ser o melhor que a gente pode ser com as condições que a gente tem. É isso. Mas, Cris, a gente chegou num momento agora muito especial do nosso programa. É um quadro que a gente gosta muito, eu e a Pri, que também nos emociona, que é o quadro Carta para Mim.
E a gente quer te perguntar, se a Cris de hoje, essa mulher, essa psicóloga, essa mulher que tem tanta experiência, que tem 2 filhos, pudesse escrever uma carta para aquela menina, para tua criança, Ai, olha, já emociona, né? A o gente que, já que ela diria? O que eu diria para mim mesma, né? Que eu consegui alcançar os meus objetivos, né? Aos 13 anos de idade, eu disse que eu seria psicóloga, né? E eu consegui conquistar. Eu tinha 3 sonhos na minha vida, que era ser psicóloga, era ter uma filha menina e era morar na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu consegui, né? Eram minhas metas, assim, eu Então, consegui. 100% de efetividade. E eu sou super feliz, assim, eu me sinto hoje, gurias, assim, muito feliz e agradecida pelo que eu sou hoje, a pessoa que eu busco ser, né? Eu digo que todos os dias eu tenho uma oportunidade de ser melhor. Eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sou enlouquecida pelos meus filhos. As pessoas às vezes me chamam a atenção, mas tu chama a atenção deles, daqui a pouquinho tu tá lá fazendo. Eu falei, não importa, eu vou cuidar deles a minha vida inteira, eu vou botar no meu colo a minha vida inteira, porque meus filhos são tudo os meus filhos, eles me motivam, os meus filhos fazem ser quem eu sou, meus filhos fazem eu não desistir nos momentos que são muito difíceis, eles me dão forças em todos os sentidos, os meus filhos me recarregam, assim, eles... Se eu parar no meio deles, assim, é uma energia que a gente sente, assim, parece... Aquilo é transformador, assim, e eu sou muito agradecida por Deus ter me concedido essa bênção de ter um casal de filhos e poder ser mãe, estar presente. E o meu maior medo dentro dessa carta é não poder acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos, né? Acho que no momento que eu me tornei mãe, a minha preocupação sempre era estar presente. Estar presente, poder Não, compartilhar. não é uma exclusividade tua, né, Cris? É um medo, assim, gurias, assim, meu Deus, né? Sim. Eu preciso, como a É minha o medo de toda mãe. Eu acho que né, minha filha, imaginar que meus filhos vão sofrer isso, né? acaba com a Sim. gente. Acaba comigo, assim, né? E aí eu entendi. Isso é incrível, como o filho é uma extensão da gente, é parte da gente, né? Mas a vida dele vale mais que a nossa própria vida. Muito, é muito Então, louco não existe isso, assim. amor como esse. Qual é né? a mãe que nunca olhou para um filho doente, com febre, que E diz, seja, a minha mãe diz e até disse, hoje. ai, eu queria estar no teu No lugar. teu lugar. Minha mãe, Qual é minha a mãe que nunca fez isso, Gente, eu tenho 46 anos, a minha mãe diz, minha filha, se eu pudesse, eu tava no teu lugar, minha filha. Isso é lindo. Filho não tem idade. Não tem, gurias, porque Gratidão, mãe. a dor deles dói. Dói na Dói. gente. É uma E dói mais que a nossa própria dor, né? Porque a Muito. nossa dor a gente dá conta. muito. Mas a dor deles, a gente não sabe como tá doendo neles. Eles não tem como tirar pra gente. A gente quer né? tirar, Muito. arrancar, né? Tirar, arrancar deles. Muito. Então, assim, né, gurias, aquela menina lá que cresceu, se desenvolveu, se tornou mãe, mulher, profissional, muito agradecida pelo que eu consegui. Neste caminho, que tudo que nós falamos aqui foi muito difícil para mim de aprendizagem, porque eu me cobrei muito. Eu sofri muito. Nos primeiros anos de maternidade, eu realmente fiz assim, eu era a pessoa que eu não aceitava a rede, ninguém encostava na minha filha, eu entrei em um sofrimento absurdo, e quando eu parei de me cobrar e entendi, as coisas ficaram mais leves. Eu acho até que é legal, Cris. Tu tá falando isso porque tu é psicóloga, mais de 20 anos. Então, eu acho que isso, inclusive, reforça tudo que a gente está dizendo aqui para as mulheres. Porque as mulheres, elas têm a ideia de que elas, né, não... Ai, não... Então, uma Mesmo psicóloga tendo tá todo aqui, tendo todo o conhecimento que tu tem, É. né? Inclusive, uma pressão que tu certamente sofre por ser psicóloga. Muito, muito. Né? Não, mas como assim? Tu é psicóloga, teus filhos têm que ser Tem perfeitos? perfeitos Tu agora, tem que ser né? perfeita. Então, assim, nem a psicóloga é perfeita. Não, Gurias, gurias, não. libertem disso. Não Então, ninguém tem, chega, não gente. tem, e eu erro horrores enquanto mãe na educação e de coisas assim, mas eu tenho certeza que todo o amor que eu dou, isso está contribuindo para o desenvolvimento com deles, então isso eu certeza. fico tranquila. E é o maior vínculo que pode existir, É o né? maior afeto. vínculo, é o afeto. A gente precisa construir esse afeto com os nossos filhos, né? Ter a confiança deles de nos trazerem as necessidades, deles se sentirem acolhidos, né? Sim. Da gente poder fazer essa escuta. Então, e é difícil quando a gente escuta, nossa, mas tu é psicóloga, né? Tipo assim, teu filho tá com esse comportamento que não é legal, né? Eu falei, ai, meu Deus, né? Pois é, então, né? A frase é aquela, né? Casa de Ferreiro
espeto de pau, né? Então a gente vive realmente dessa forma. Não, e a mulher é tão julgada que até quando a gente dá, vamos supor, a gente acolhe demais o filho, dá atenção demais. Ai, mas tu vai mimar esse guri. Uhum. Ai, mas tu vai estragar ele. Porque vai. Não vai conseguir fazer nada sozinho quando crescer. Então, até isso, a gente tem que conseguir. Claro que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio, é natural, como tudo na vida. Mas eu acredito que também a mulher parar de se autopunir pelo julgamento alheio. Sim. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente trazer, sabe? Né? É que essa coisa não dorme, não pode dormir com os papais, não pode dormir na cama dos pais. Olha, os meus, até hoje, se quiser dormir, vai dormir. E eu queria que a Marcela dormisse, às vezes, ela não vem nem pra fazer oração com a gente, não quer saber. Então, Ai, é tão bom, né? É tão delícia. Quando vê, já foi. Ainda Meu não filho, inventaram o cheirinho meu igual. filho mais velho, com 19 anos, disse, mãe, eu vou morar na Austrália. Quase morri, gente. Ai, imagino. Entendeu? Eu nunca imaginei que ele fosse capaz, a gente era grudado, a gente era parceiro, que ele dizia, mãe, eu vou na Austrália do outro lado do planeta. Nunca nem consegui chegar na Austrália. O coração fica, Assim, né? quando vocês verem, já foram. Então aproveitem. Aproveitem, eu penso que sim, né? Aproveitar porque ela passa rápido. Muito rápido. E é bom poder estar presente e vivenciar todas essas etapas do desenvolvimento deles, né? E tá ali, vai, filho, vai pra Austrália e a mãe tá aqui, né? Os 5 aqui te esperando, né? A mãe tá aqui. A mãe tá aqui, então assim, gurias, é maravilhoso, né? Não é fácil, não é fácil, não é vida de Instagram, não é vida de Instagram, né? Mas a gente dá conta e a gente consegue desde que a gente se respeite e conheça os limites para não entrar em sofrimento, né? Então, Cris, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Esse bate-papo hoje foi assim, incrível. A gente falou quase mais que a Cris. Foi uma sessão, né? Terapia de grupo, né? Das mães aqui. Então, a gente queria pedir, Cris, para que tu olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem toda especial para as mulheres que estão nos acompanhando aqui, que são mães, que não são mães, que decidiram não ter filhos, que não conseguiram ter filhos, para todas as mulheres Que são mães de pet, que que são são mães mães de de pet, pet, para que mães de essas planta, é tudo. um recado para essas pessoas que estão nos acompanhando e que fale um pouco de toda essa temática aqui da maternidade real que a gente trouxe hoje. Então, mulheres, vamos lá, né? Acho que reforçando mais uma vez, né? Nós não vamos dar conta, nós não somos perfeitas e tá tudo certo, né? Parem para se olhar, reconheçam, se valorizem, né? Reforcem o que vocês têm de bom, né? Reconheçam o limite, até onde eu posso, até onde eu não posso ir. E se isso, mesmo reconhecendo, estiver ainda muito difícil, procurem ajuda, né? Seja terapia, qual for, eu sou muito assim adepta, seja espiritualidade, seja busca psicológica, seja medicamentosa, busque aquilo para se sentir bem, confortável, não importa, eu tenho que estar bem, eu não posso estar sofrendo e querendo estar bem. É importante né? dizer que eu não vou ser uma boa mãe se eu estiver em sofrimento, eu não posso doar aquilo que eu não tenho, então... Até isso, né? Eu posso dizer porque eu tive que tomar antidepressivo e até isso a gente se culpa. Sim, né? Como assim eu vou Como tomar? assim? Eu vou tomar antidepressivo, eu tenho que amamentar essa Amamentar. criança? Né? Então, assim, eu desculpa estar complementando a tua mensagem, mas eu preciso dizer que as mulheres... Eu preciso dizer para algumas mulheres que eu sei que a gente tem essa dificuldade. Se aceitem ajuda, inclusive medicamentosa, se for o caso. necessário. E assim, gurias, mas eu tô amamentando. Tem medicamentos que podem ser utilizados durante o período da amamentação, então procurem um profissional de confiança de vocês, né? Busquem ajuda, né? Eu acho que isso é importante, saúde mental é algo fundamental e ainda, infelizmente, a gente está numa luta para buscar, né, a valorização da saúde mental. Não precisa ter um transtorno psiquiátrico grave para buscar essa ajuda, né? Então, tem momentos da vida que nós vamos estar mais frágeis mesmo, e tá tudo bem. E a maternidade é esse momento que ela mobiliza muito, né? E acionam muitas questões mal resolvidas, mal elaboradas, que podem vir à tona diante da maternidade. Então, assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Aceitação, é aceitação, né? Quando os pacientes nos trazem, meu Deus, é isso, despejo aquilo, eu olho, calma, tá tudo certo. Como tá tudo certo? Seja bem-vinda à maternidade. Tá tudo dentro do esperado, tá É o tudo legítimo bem. óbvio que precisa ser dito, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ainda tem a figurinha, né, sobre isso. Mas como, né? Que tá tudo bem, mas tá assim, gente. Então, é uma questão de tempo também, as coisas vão se organizando, né?
Obrigada, Cris. Eu que agradeço, gurias. Muito obrigada por esse Obrigada. bate-papo aqui com a gente. Foi muito legal. Eu acredito que até que eu e a Tati falamos tanto, porque realmente é uma coisa que toca mesmo as Sim, mulheres, né? A gente, quando começa a conversar sobre esse assunto, A ele gente é se uma... nivela, a gente se encontra. eu acho que todo todas mundo. as mulheres que vivem a maternidade real, elas se encontram Há uma identificação. uma grande né? identificação, né? Então, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, principalmente através de ti, quero te agradecer muito, Obrigada. porque com certeza vai auxiliar muitas mulheres que precisam mesmo. E foi fantástico. Ai, que bom. A Cris, gente poderia muito ficar obrigada. horas e horas, E a Horas né? gente e horas. sentiu as horas passarem. É. Cris, eu quero te agradecer. Obrigada, Muito, obrigada. essa energia, essa troca de energia Obrigada. importante. Obrigada, Obrigada, gurias. gratidão. Tu Amém. caiu do céu. Obrigada, A gurias. gente sabe que contexto foi esse nosso reencontro e te dizer que realmente nós não podíamos ter trazido alguém melhor para debater essa temática. Obrigada. Então, pra gente é muito importante, é um desabafo, é um momento importante. Eu digo, é legal, gente, que a gente tá aqui. Não é só para vocês, tá? É pra gente também. Então, nós estamos todas no mesmo barco, com as Todas. mesmas angústias, expectativas, cobranças, culpas. A gente já herda uma culpa bíblica, né? Já nasce culpada, já nasce achando que tá devendo. Então, é muito bom a gente poder se olhar, a gente poder olhar pro lado, se identificar e ajudar umas às outras. E vamos, né, nos cuidarmos, né, entre Isso, mulheres, nos entre abraçarmos, né, não julgar, não botar o dedinho, É. né, que isso às vezes a pessoa que tá ali do teu lado tá num sofrimento tão grande, né, verdade, e tu falar uma palavrinha às vezes machuca tanto. A empatia A feminina. né? empatia, exatamente. Cris, muito obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. A gente quer poder te entregar uma lembrancinha. Ai, que Aqui pedindo ótimo! nossa produção aqui nos Produção. auxiliar. Ai, que Dá dois amor! mimos aqui Obrigada. no Poder Delas Cast, em sinal de gratidão Gratidão. aqui Obrigada, do gurias. nosso programa. Ai, que ótimo! E te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. E aqui é o mimo da Carla Chies Joias, Ai, que maravilha! que é uma nossa patrocinadora. colaboradora É. que pediu para que a gente te entregasse Ai, também. muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Muito feliz. obrigada, obrigada a todas e todos que nos acompanharam até aqui e agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores. Agradecer a Casa Raquel Rocha, porque beleza natural não se cria, se revela, e é isso que a Casa Raquel faz por você, e Carla Chies Joias, joias que contam suas histórias, poder que brilha em você. Muito obrigada a todos e todas que ficaram conosco até aqui. Eu quero convidar vocês mais uma vez a se inscreverem no nosso canal, se ainda não fizeram isso, deixarem o like aqui também, o comentário, porque a participação de vocês possibilita que nós possamos continuar aqui trazendo essas temáticas de tanta relevância E fortalecendo essa comunidade, né, Pri, de Exatamente. mulheres que inspiram, que curam e que levantam outras mulheres. E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós temos mais um encontro marcado aqui no no Poder Delas Cast. Até lá. Até.